anteriormente em Perigos da Alma. O orgulho é tão mortal que já derrubou milhares de servos de Deus. Muitos, ao verem o sucesso do seu ministério, igreja lotada, elogios frequentes ao seu sermão, começaram a pensar que tudo vinha da sua capacidade própria e futuramente vieram a se destruir. Episódio de hoje: Malícia, o verme espiritual. Certamente, quando criança, sua mãe dizia: "Menino, pare de comer besteiras, vai acabar ficando cheio de vermes." Esse conselho materno nunca teve tanta relevância como nos dias de hoje, se tratando de um perigo que corremos com a nossa alma. Alguém com verme até pode comer alimentos essenciais e saudáveis, mas ainda assim fica fraca. Isso acontece porque o verme que está dentro dela come as vitaminas e tira tudo o que é bom do alimento. Pois é, assim é a malícia. Um verme espiritual que tem se alastrado em muitos. Ele devora o que é bom do coração e só permite que fique o que é mal dentro dele. Ele suja seus olhos, suja seus pensamentos, suja sua alma. Assim como o verme é contraído pelo contato com algo contaminado, a malícia entra através de contatos de pessoas que já estão contaminadas. Uma vez portadora, a pessoa passa a ter maus olhos de pessoas da igreja, da obra de Deus. O que antes era algo santo para ela passa a ser impuro. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Nos últimos anos, tem surgido no mundo inteiro um movimento chamado Os Desigrejados. Esses acreditam que não precisam estar inclusos em uma igreja para viver a vida cristã, pois afirmam que o templo do Espírito somos nós. Portanto, não há por que estar numa igreja física. Também alegam terem se decepcionado com a igreja, líderes e pessoas do meio cristão. Essa nova estratégia satânica tem como objetivo convencer de que mesmo longe da igreja podemos estar próximos de Deus. Porém, o que encontramos são pessoas magoadas, cheias de ódio e que trabalham sem perceber a serviço do mal para enveredar a outros no mesmo caminho. Alguns, ouvindo esses ensinamentos, acabam saindo e mais tarde, quando se vê, não estão nem na igreja e muito menos com Deus. Se formos analisar a vida de Jesus na terra, vemos que ele sempre procurava trazer seus discípulos para perto, e quando os designava para missões, não os permitiam irem sozinhos, mas de dois em dois, pois sabia que o risco de caírem nas armadilhas do mal seria maior. Jesus também sabia que no meio dos discípulos havia um traidor, mas isso não o impediu de ajuntá-los. Se ele olhasse para isso, não continuaria sua obra nesse mundo. Imagine, se no meio de 12, um era trevas, o que dirá no meio de 100, 500 ou 1000 pessoas? Aonde tem o ser humano, teremos problemas. É claro que estar dentro da igreja não significa que a pessoa é de Deus, pois muitos estão nela e vivem uma vida contrária às Escrituras Sagradas. Infelizmente, na nossa caminhada cristã, encontraremos escândalos e maus testemunhos daqueles que não nasceram de Deus. Porém, se os nossos olhos se mantiverem em Jesus e a nossa vida no altar, nada disso nos abalará. Tudo que o diabo quer é nos tirar do altar, pois sabe que enquanto estamos ajuntados no braseiro, estaremos acesos como brasas vivas, intocáveis. Mas o dia que nos afastarmos dele, pouco a pouco iremos nos apagar e seremos facilmente esmagados. Porventura alguém já viu uma brasa sozinha permanecer acesa? Olhar somente para Jesus é o único remédio capaz de combater esse verme, e assim nos conservarmos puros como uma criança. Um dia Deus viu uma
anjo Gabriel para visitar Maria e dizer que ela seria mãe de Jesus. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvo. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que mantenha nossos olhos fechados para toda e qualquer malícia. No próximo episódio. A falsa sensação de bem-estar tem levado muitos a caírem neste erro.